Olá, acadêmico! Seja bem-vindo à disciplina de estágio 3 do curso de licenciatura em computação, na modalidade à distância. Essa disciplina será ministrada por mim, Carmen Simão, e pela professora Ingrid Carvalho. Nesta videoaula, veremos, além das concepções de avaliação e softwares educacionais, já vistas nos estágios 1 e 2, voltados para a formação de professores de computação. Também estudaremos uma das formas inclusas dentro das chamadas metodologias ativas, a sala de aula invertida, a SAI, ou também conhecida por Flipped Classroom. Assunto esse importantíssimo para o desenvolvimento da formação profissional do futuro professor, ou seja, você. Muitas mudanças ocorrem na forma e ou maneira de ensinar e de aprender com o uso de tecnologias. E hoje, as digitais. Os desafios impostos aos professores e as oportunidades com a inserção de novas formas e meios exigem dos mesmos uma bagagem para desenvolver tais métodos e técnicas ainda na formação inicial. A área da computação, como um todo, exige dos estudantes e do professor a criatividade, no sentido de estar propondo a todo momento condições das quais a tecnologia esteja a serviço dos humanos e que não sejam dominados por ela. Com o avanço das tecnologias de redes de comunicação, a partir dos anos de 1990, viu-se tornar populares os conceitos associados a softwares e aplicativos para a educação. Nesse sentido, trazemos a você uma introdução sobre a sala de aula invertida, a SAI. Inicialmente, Salomon Khan, criador da Khan Academy, em 2006. Gravou inúmeras videoaulas curtas com o objetivo de que o aluno assista o conteúdo em casa, trazendo assim um novo conceito de reformulação para a sala de aula tradicional, ou seja, a sala de aula invertida. O conceito pode ser recente, mas historicamente alguns autores já destacavam pontos para essa metodologia, como por exemplo, Vygotsky, trazendo o processo da interação social para o desenvolvimento da mente. Para Papert, na década de 60, defendia que o aluno usasse a tecnologia para construir o conhecimento. E Freire defendia que o professor transformasse a sala em um ambiente interativo, com o uso de vídeos e TV. E para Alison King, o professor deve aproveitar o tempo em sala de aula para construir conceitos. Por isso, a vantagem nessa metodologia de aprendizagem favorece uma variedade de estilos de aprendizagens, o qual nesse momento não entraremos em detalhes. Muitas escolas vêm se articulando para promover a inclusão, a flexibilidade e a colaboração na participação da comunicação dos educadores. Esses motivados em poder dedicar-se às inovações pedagógicas com tecnologias em alta, as quais abordam experiências e métodos de ensino cada vez mais interativos e envolventes. O desafio é realizar um plano de ação para experimentar na prática essa metodologia inovadora, ou seja, a sala de aula invertida. Por isso, existem alguns passos que você deve observar nessa imagem. Primeiro passo. O professor deverá selecionar todo o material de estudo, o qual precisará disponibilizar virtualmente ao seu aluno, antes da aula presencial. Por exemplo, vídeos, textos, fóruns e, claro, para este momento, o professor, de comum acordo com a classe, verá qual a tecnologia e ferramentas serão empregadas para que o aluno tenha acesso ao conteúdo. No segundo passo, é a parte do aluno, que em casa fará seus estudos antes da aula presencial. Pode-se e deve-se fazer pesquisas de aprofundamento do conteúdo, anotando as dúvidas e ainda poderá rever o conteúdo quantas vezes desejar. Para o terceiro passo, é o momento presencial em sala de aula, em que os alunos tiram as dúvidas, bem como o professor é um mediador, o qual irá orientá-los nas atividades, nos debates, projetos propostos, retornando um feedback a eles. Essa metodologia traz alguns benefícios, tais como construção do conhecimento, automotivação, criatividade,
colaboração, autonomia e organização, dentre outras habilidades. Tudo que é novo, às vezes nos deixa inseguros e com medo, mas basta experimentar. Aposto que você irá gostar dessa metodologia da sala de aula invertida, fazendo uso juntamente de outros recursos e ferramentas. Só lembrando que há necessidade de um planejamento antecipado para que o conhecimento ocorra de forma exitosa. Muito bem, retomemos um assunto que acompanha toda a aula. Estamos falando da avaliação. É complexa, pois existem inúmeras concepções, formas, tipos, etc. Mas, trazendo para o nosso contexto educacional, por que avaliar? A avaliação é um ato pedagógico que nos auxilia a identificar, analisar e explicar as dificuldades e avanços dos alunos no decorrer do caminho, a ponto de nos ajudar a traçar novas estratégias. Vejamos algumas. Avaliamos para acompanhar mudanças que os sistemas sofrem e por outras razões. A sociedade, a escola, os pais, alunos e professores se interessem pela avaliação da aprendizagem. Tarefa didática necessária e permanente. Acompanhar passo a passo o processo ensino-aprendizagem, comparar os resultados obtidos com os objetivos propostos, constatar progressos, dificuldades e reorientações de trabalho. Para maior aprofundamento em seus estudos, consulte o material deixado no AVA, bem como faça pesquisas na internet. Dando continuidade na avaliação, ainda apontamos o que avaliar, quais os critérios, instrumentos e situação temporal, as avaliações e abordagens educacionais, bem como tipos e funções de avaliação. Você já viu isso nos estágios 1 e 2, que são eles, a somativa, a formativa e a diagnóstica. Apenas estamos recordando esses instrumentos, que são de fundamental importância para o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Os tipos de avaliações usados e a natureza das decisões adotadas dependem do referencial teórico do professor e do projeto político-pedagógico da escola. Portanto, ao avaliar, o professor deve utilizar-se das diversas técnicas e instrumentos variados, para que se possa diagnosticar o começo, o durante e o fim de todo o processo avaliativo, para que a partir de então possa progredir. Vejamos então nessa representação, em consonância aos tipos de avaliação citados anteriormente, a avaliação antes do ensino. É considerada inicial e contempla o coletivo prognóstico e é diferenciada dialógico. Para a avaliação durante o ensino, temos o tipo formativo, que aborda essencialmente a interação retroativa e proativa. E finalizando, temos o depois do ensino, com a avaliação somativa, que finaliza o processo e atribui-se as notas. Existem outras avaliações, como a avaliação dissertativa, que abstrai fatos e ideias em que o aluno expressa seus pensamentos, mostrando habilidades de organização, interpretação e expressão sobre determinado assunto. Outra avaliação com resolução de problemas que estão baseadas em situações reais, exigindo assim a aplicação formal do conteúdo. Em outra avaliação é o trabalho em grupo, que são atividades de naturezas diversas com a finalidade de desenvolver o espírito colaborativo e a socialização. Pois muito bem, hoje usa-se a denominação de avaliação, mas a prática de aplicação dos instrumentos de avaliação tem se resumido à aplicação de provas e exames, uma vez que estas são mais fáceis e costumeiras de serem executadas. A avaliação representa um dos pontos vitais para o alcance de uma prática pedagógica competente. Aqui apontamos alguns instrumentos como: as escolhas dependem dos objetivos a serem medidos e das condições em que são usados. Se o desempenho não for satisfatório, crie motivações, exercícios e atividades que permitam o alcance dos objetivos. O professor pode ser construtivista e usar provas, bem como ser tradicional e usar autoavaliação. Como você pode perceber, existem inúmeros outros instrumentos. Hoje, inclui-se a facilidade de dispositivos móveis, as redes sociais, a gamificação, entre outras.
Todavia, a avaliação como um recurso de aprimoramento de indivíduos em diversos aspectos e da prática pedagógica, ela deixa de ser uma imposição e passa a ser um ato compartilhado. Por que avaliar, o que avaliar, quem avaliar, como avaliar. Para aprofundamentos, realize pesquisas na internet. A evolução tecnológica fez com que a maioria das pessoas se mantenha conectada a todo momento, e na sala de aula não é diferente. Vários fatores influenciam a disponibilidade de recursos tecnológicos na sala de aula, sendo que algumas instituições de ensino contam com salas de informática onde há apenas computadores. Outras unidades escolares possuem outros dispositivos, como lousas digitais e tablets, além de alguns aplicativos especificamente desenvolvidos para fins didáticos. Aqui trazemos um segundo momento da videoaula, que são definições sobre softwares. Portanto, software são programas de computador que, por sua vez, designam um conjunto de instruções ordenadas que são entendidas e executadas pelo computador. Software educativo são programas de computador que visa atender necessidades e objetivos pedagógicos. Sua utilização esteja inserida num contexto e numa situação de ensino-aprendizagem, onde exista uma metodologia que oriente todo o processo. Sobre a classificação dos softwares educativos, também já contemplamos em outra videoaula. Nesta disciplina de estágio 3, como uso didático, indicamos o software e aplicativo Kahoot. O Kahoot foi criado em 2013 na Noruega. É um software gratuito que funciona como um game show baseado em jogos, em que se elabora perguntas e respostas sempre com 4 opções, como forma avaliativa junto aos alunos online em tempo real, cada um com seu dispositivo, seja computador, tablet ou celular. O software permite ao professor e alunos realizarem investigações, criatividades, colaborações e compartilhamentos, pois o funcionamento é online para qualquer dispositivo tecnológico conectado à internet. O Kahoot é um exemplo de avaliação formativa, ou seja, o professor utiliza-o para realizar avaliações em processo de compreensão do desenvolvimento do aluno. Verifica-se o progresso deste aluno durante uma aula. Pode-se trabalhar em sala de aula com data show e os alunos respondem em seu celular ou tablet, ou no laboratório com acesso online em tempo real. O software está disponível em kahoot.com. Para aprofundamento, consulte material de apoio, bem como realize pesquisa na internet. Pois muito bem, chegamos ao final dessa videoaula. Esperamos que os vídeos apontados e os textos indicados no AVA lhe proporcionem grandes reflexões. Muito embora essa disciplina tenha duração do semestre todo, quero lembrar a você de que se organize com relação aos estudos. Toda a documentação do estágio, as atividades no AVA, pois tudo tem um prazo. Não esqueça de ler todo o material antes de realizar as atividades propostas. E a sua participação nas webconferências é de suma importância devido aos esclarecimentos e orientações das atividades no decorrer do estágio 3. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu tutor EAD e ou com as professoras via fórum de dúvidas. Fique de olho no fórum de notícias e novamente lembramos a você para não deixar nada para a última hora. Desejamos a você um ótimo semestre, estaremos à disposição juntamente com os tutores EAD.